crianças, muito bem-vindas a mais um culto infantil aqui no canal da PIB. E a gente deu uma parada por um tempo, mas nós estamos de volta com uma novidade muito especial que vocês vão ver logo após a mensagem. Então, para a gente começar o culto de hoje, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus e fazer com que pedir para que a presença dele possa ser sentida e que ele possa falar aos nossos corações hoje. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigada por hoje, muito obrigada por essa tarde, por esse momento em que nós estamos aqui juntos, ó Pai, para entender mais sobre quem o Senhor é, entender mais sobre aquilo que nós precisamos fazer. Muito obrigada porque através de todos esses cultos nós podemos entender a sua vontade para as nossas vidas e nós podemos conhecer o Senhor e também o Senhor Jesus. Que o Senhor possa se fazer presente hoje e que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos deste culto. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Então, para a gente começar nosso culto com grande alegria, vamos cantar Canção da Minha Vida e vamos dizer que o Senhor é aquele que nos dá alegria, é aquele que nos dá motivação para viver as nossas vidas. Gostaram de rever alguns dos nossos tios e tias que trabalham conosco lá no Ministério Infantil. Eu espero que vocês tenham gostado e nas próximas semanas a gente vai ver outros tios e outras tias também. Bom, então vamos dar início à nossa mensagem e esse é o momento em que a gente vai aprender sobre algo muito importante em relação a Deus. Mas para começar essa mensagem eu preciso contar para vocês o que estava se passando naquele momento em que a mensagem em que a nossa história acontece. Era uma tarde de domingo, depois de um final de semana muito triste. Aquele final de semana tinha sido muito triste porque Jesus havia sido preso e morto pelos líderes judaicos. Os líderes judaicos estavam com muita inveja de Jesus e por isso mandaram prender Jesus e ele foi morto crucificado. Os discípulos de Jesus estavam muito tristes e eles estavam com medo daquelas pessoas que mandaram prender Jesus. Então estavam todos juntos dentro de casa com as portas fechadas. Imagina como o coração dos discípulos deveria estar entristecido, porque o mestre deles havia morrido. Jesus não estava mais vivo. Mas de repente, quando eles estavam juntos ali em casa com as portas trancadas, Jesus aparece no meio deles e os cumprimenta e mostra as feridas nas suas mãos, mostrando que ele de fato havia ressuscitado.
Muito tempo antes, algum tempo antes de Jesus morrer, ele havia dito para os seus discípulos que ele voltaria a viver. E ele estava ali naquele momento, no meio deles, para dizer que ele estava vivo. Imagine a alegria que os discípulos devem ter sentido. Bom, Deus, ele não nos abandona. Da mesma forma que Jesus voltou aos seus discípulos para mostrar para eles que ele estava vivo, Deus, ele se importa conosco, ele se importa com os seus filhos e ele não os deixa só, ele não os abandona. Os discípulos se encheram de muita alegria e eles passaram um tempo com Jesus. E nesse tempo que Jesus passou com os seus discípulos, ele disse para os discípulos que os discípulos deveriam levar a paz ao mundo. Mas que paz é essa? A paz que Jesus estava falando era a paz que só aquele que tem Jesus em sua vida pode ter. Aquelas pessoas que creem em Jesus, entregam as suas vidas nas mãos dele, têm uma paz que o mundo não pode conhecer. E foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam levar a paz de Jesus para o mundo, para que as outras pessoas pudessem também receber essa paz que só tem quem tem Jesus no coração. Depois de conversar com os seus discípulos e de falar para eles que eles deveriam levar a paz ao mundo, Jesus foi embora. Acontece que faltava um dos discípulos de Jesus nesse encontro. Esse discípulo era Tomé. Tomé não estava junto com os outros discípulos quando Jesus apareceu no meio deles. Então, um dia Tomé estava ali, ele chegou na casa, e então os discípulos viram Tomé e eles falaram: você não vai acreditar, Jesus esteve aqui, ele nos mostrou as mãos dele feridas, Jesus ressuscitou, ele está vivo. Eles disseram: Tomé não vai acreditar. E não foi que Tomé não acreditou? Tomé não acreditava nos discípulos. Tomé disse que se ele não visse Jesus pessoalmente na sua frente, se ele não visse as marcas das mãos de Jesus, ele não acreditaria que Jesus havia sido ressuscitado. Tomé não acreditava naquilo que os discípulos estavam falando. E o pecado faz isso com a gente. O pecado nos torna cegos para as verdades de Deus. Quando nós ouvimos dos nossos pais que nós não devemos andar com alguma pessoa, porque aquela outra pessoa, aquele coleguinha, é uma má companhia pra gente, mas a gente insiste em andar com aquela pessoa e desacredita, não quer acreditar nos nossos pais, nós estamos pecando. Quando nós deixamos de fazer o nosso dever de casa para ficar assistindo um vídeo ou para ficar brincando na rua, nós estamos pecando, porque nós não estamos honrando a Deus, fazendo primeiro aquelas coisas que nós precisamos fazer. O pecado nos aprisiona, ele nos deixa presos e nos faz cegos. Com o pecado, nós não conseguimos ver quem Deus é. Com o pecado, nós estamos cegos para as verdades de Deus. Assim como Tomé estava cego, ele não conseguia acreditar que Jesus realmente havia ressuscitado. Um tempo depois, 8 dias depois, os discípulos estavam todos reunidos e dessa vez Tomé estava junto com eles. E então, de repente, assim como da primeira vez, Jesus aparece do meio deles e os cumprimenta. E ao invés de repreender Tomé e fazer com que ele não fosse mais um de seus discípulos, Jesus chega até Tomé e mostra as marcas de suas mãos, dizendo para Tomé, confirmando a Tomé que ele realmente estava vivo. Deus não nos rejeita, Ele não quer que nós vivamos sempre separados dele. Ele quer nos resgatar, Ele quer nos ver livres do pecado. E foi por isso que Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar e para nos reconciliar, para fazer com que a gente voltasse a ficar e a viver juntos de Deus. E para que um dia nós pudéssemos morar com Deus no céu. Deus se importa conosco e Jesus se importava com Tomé. Foi por isso que ele mostrou as mãos feridas a Tomé, para que Tomé pudesse crer em Jesus. E Tomé acreditou em Jesus. Ele acreditou que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Tomé ficou muito feliz com essa notícia. Ele ficou muito feliz em ver Jesus. Mas Jesus disse para ele que ele estava feliz, que ele havia acreditado porque o tinha visto. Mas que mais felizes ainda seriam aqueles que acreditassem em Jesus, mesmo sem ter visto Jesus. Você, criança que já acreditou em Jesus e o reconheceu como o único e suficiente Salvador, você é ainda mais feliz do que Tomé foi. Você é feliz e você tem uma paz que nunca irá embora. Você tem alegria e paz sem fim. Muito do que os discípulos viram Jesus fazer
foi escrito para que as gerações futuras pudessem acreditar em Jesus mesmo sem o ver. E nós somos essa geração futura que acredita em Jesus mesmo sem termos visto Jesus pessoalmente na nossa frente. Então, criança, se você quer ter alegria e paz sem fim, creia em Jesus. Deus quer te libertar do pecado. Ele quer que você entenda quem Ele é. Ele quer que você veja as verdades de Deus. E você só pode ver as verdades de Deus se você acreditar em Jesus e se você entregar a sua vida para Ele. Então vamos continuar cantando e vamos celebrar que Jesus ressuscitou. Vamos lá?